Você já parou para pensar no lado macabro da história da medicina? E em como a prática médica evoluiu ao longo do tempo? Nesse vídeo vamos explorar um pouco mais sobre esse tema e descobrir alguns dos aspectos um tanto quanto sombrios da história da medicina. Então, se você puder, já deixa o like, se inscreva e vamos para o vídeo. A história da medicina é longa e complexa. Remonta a tempos antigos, quando os primeiros curandeiros começaram a tratar doenças e ferimentos. Ao longo do tempo, a medicina evoluiu muito, graças aos avanços da ciência e da tecnologia. No entanto, nem tudo na história da medicina é tão bonito e nobre quanto pode parecer à primeira vista. Na verdade, há muitos aspectos sombrios e macabros que marcaram o início da prática médica e que são pouco conhecidos do público em geral. Para entender um pouco melhor esse lado macabro da história da medicina, vamos voltar alguns séculos no tempo, até a Idade Média. Nessa época, os médicos não dispunham dos recursos e conhecimentos que temos hoje em dia, e muitas das técnicas que eles utilizavam eram brutais e dolorosas. Um exemplo disso é a prática da sangria, que consistia em retirar grandes quantidades de sangue do paciente, muitas vezes até deixá-lo à beira da morte. Outra técnica comum era a trepanação, que consistia em fazer um furo no crânio do paciente para aliviar a pressão intracraniana. Essas e outras técnicas, embora pareçam bárbaras para nós hoje em dia, eram consideradas normais na época e eram usadas em larga escala pelos médicos. Além disso, a história da medicina está repleta de casos de experimentação humana, em que os pacientes eram usados como cobaias para testar novas técnicas e medicamentos. Um exemplo notório é o caso dos experimentos durante a Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo inclui amputações sem anestesia. Antes da descoberta da anestesia, as amputações eram realizadas sem qualquer tipo de sedação ou analgésico. Os pacientes eram segurados por outras pessoas enquanto o médico realizava a cirurgia com instrumentos rudimentares, como serras e facas. Muitos pacientes morriam durante a cirurgia, seja devido à dor insuportável, seja devido a infecções decorrentes da falta de higiene no ambiente cirúrgico. Outro exemplo é o tratamento de doenças mentais. O método utilizado para tratar a loucura era a lobotomia, que consistia em perfurar o crânio do paciente e remover partes do cérebro. E sobre transplantes de órgãos naquela época, já existiam? Sim, os primeiros transplantes de órgão foram realizados no final do século XIX, mas na época não havia um método eficiente para evitar a rejeição do órgão pelo corpo do paciente. Por isso, muitos dos primeiros transplantes foram mal sucedidos, causando infecções graves e até a morte dos pacientes. Hoje em dia, conhecemos as cirurgias plásticas. São procedimentos muito avançados, mas nem sempre eles foram assim. As cirurgias plásticas também tiveram um início bastante rudimentar. Muitas vezes eram realizadas sem o devido cuidado e higiene. Um exemplo disso é a técnica de enxerto de pele, que consistia em retirar pele de outras partes do corpo do paciente e transplantá-la para o local desejado. Sem os devidos cuidados, essa técnica muitas vezes resultava em infecções graves e deformidades ainda piores do que as originais. Apesar de ter um lado macabro, a história da medicina é também marcada por muitos avanços e descobertas importantes, que salvaram inúmeras vidas e melhoraram a saúde e o bem-estar das pessoas ao longo dos séculos. No entanto, é importante que tenhamos consciência desses aspectos sombrios da história da medicina, para que possamos aprender com os erros do passado e garantir que a prática médica seja sempre baseada nos princípios éticos e humanitários, que devem nortear essa área tão importante da ciência e da tecnologia. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva e compartilhe o vídeo.